Bom dia. E aí, pessoal, tá esquentando muito a cuca com essa matéria, mas vai dar tudo certo, tá? A tia Toninha vai voltar a explicar quantas vezes for preciso, tá bom? Tem gente que eu sei que tá com dúvida, vamos trabalhar juntos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum. Nós falamos sobre os múltiplos de um número. Falamos os múltiplos comuns entre eles. Então, o que é um número comum? Um divisor múltiplo comum é o que tem em um e que tem no outro. Então, se eu tenho 0 é múltiplos de todos, então eu tenho todos os números que eu vou fazer. Então, agora o que é múltiplo comum? O que é o MMC? É mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números? Só, se eu fosse falar assim, o menor número múltiplo seria o 0. Então, 0 seria o múltiplo comum de todos. Mas, diferente do 0, qual é o mínimo múltiplo comum? Então, o 0, né, no MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ele não vai entrar. Então, o exemplo que nós vamos dar é quando nós temos números diferentes de 0. Então aqui, ó, na cidade que Bruna mora, há 2 eventos muito importantes que movimentam a cidade. Um deles é a exposição de flores, que ocorre em cada 2 anos. E o outro é a feira de livros, que ocorre a cada 3 anos. Aí ela fala assim, olha mãe, nesse ano teremos exposição de de flores e de livros, né? Quero muito visitar os 2 eventos. Então, quando isso aconteceu? É quando ela achou os múltiplos comuns e pegou, então aqui, ó, ela achou o múltiplo comum de 2 e de 3. Então, ela achou do 2 aqui e achou do 3 aqui, né? Então, eu vou pegar essa página que já tá os 2 aqui. Aí, qual é o comum que tinha neles? Qual é o comum? Era o 0, o 6 e o 12. Então, sem o 0, qual é o menor múltiplo comum? O 6. Ah, não pode ser o maior? Não. Por quê? Porque o múltiplo é infinito. Já pensou em perguntar qual é o maior múltiplo comum de 2 e de 3? Vocês nunca vão me entregar, né? Vocês nunca vão conseguir me dizer porque é impossível, é infinito. Então, o menor múltiplo comum entre 2 números é os números que tem, os múltiplos comuns, né? Que eu vou olhar a tabuada, tenho que saber a tabuada para fazer esses 2 números, a tabuada do 2 e do 3, e o menor número diferente de 0. Ah, quantos eu tenho que fazer? A hora que você já achar, você já pode parar. Nesse caso aqui, ó, né? O do 2 seria 0, 2, 4, 6, 8, 10. Aí, ó, 0, 3, 6. Eu já achei o 6, já tinha 6 lá, que são iguais. Então, eu não precisaria mais procurar, né? Então, quando eu achar o menor número, então, considera 2 ou mais números naturais diferentes de 0, chamamos de mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Então, o MMC, o que é? É o menor múltiplo comum diferente de 0, tá? Importante, ó, apenas no cálculo do MMC, desconsideramos o 0, ok? Mas ele é múltiplo de todos, não pode esquecer na hora de fazer o conjunto de múltiplos e colocar o 0. Mas no MMC, ele vai ser, né? Então, olha aqui, ó, afinal ele sempre será múltiplo comum de 2 ou mais números. Nesse caso, essa informação não serviria para nada, pois para indicar apenas múltiplos naturais de um número ou mesmo o múltiplo comum, indicamos o 0, como atividades anteriores. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? Por exemplo, se eu perguntar assim, quantos múltiplos tem entre 2 e 0 até o 20? O 0 entra. Aí eu não estou perguntando qual é o mínimo comum. Não estou perguntando qual é o mínimo, o MMC. Eu estou perguntando qual é o múltiplos. Então, aí ele fala assim, ó, há algumas maneiras de calcular o MMC de 2 ou mais números. Nessa atividade, falaremos sobre a primeira delas,
que consiste em escrever os múltiplos dos números até encontrar o primeiro múltiplo, que não seja o zero. Então, o zero vai entrar, mas não vai contar como o múltiplo comum, como o MMC. Como o menor múltiplo comum, sim, mas não como o mínimo múltiplo comum, tá? Então, o mínimo múltiplo comum é sempre o menor múltiplo diferente de zero, ok? Então, olha aqui, ó. Escreva os 6 primeiros múltiplos de cada conjunto pedido. Depois, juntamente com o colega, responde o que se pede. Então, esse aqui, ó, nós vamos trabalhar agora, né? Para fazer assim, ó. Quais são os múltiplos de 2? Na moda do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, infinitamente. Qual é o múltiplo de 4? 0, 4, 8, 16, 12, 16, 20, infinitamente. Múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, infinitamente. Então, ele quer os 6 primeiros múltiplos de cada um. Então, eu vou ter que pôr 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pronto. De 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20. Pronto. E assim por diante. Os 6 primeiros múltiplos de cada um. Para depois vocês responderem o que vai pedir. Então, ó, observe a sequência de múltiplos enquanto mínimo comum em cada item. Então, qual é o comum de 2 e 4? Então, quais são os múltiplos comuns de 2 e 4? Aí você vai colocar aí. Você já tem lá os 6 primeiros, né? Aí depois que ele fala, ó, observando a sequência do múltiplo, encontra o mínimo múltiplo comum em cada item. Aí depois de 2 e 6 e depois de 2 e 8. Os números 2, 4, 6 e 8 são pares. Em cada cálculo do item anterior, você deveria indicar o mínimo comum entre 2 ou outro par maior que ele. Será neste caso o MMC será sempre o maior dos 2 números dados? Ó, observe e me responde. É fácil essa, hein? Difícil pra caramba. Será que o MMC de 2 números pares sempre será o maior deles? Para responder, calcule o que se pede e escreva uma conclusão. Então, você vai pôr achar entre 6 e 8. E depois, esses daí vocês vão conseguir fazer tranquilo, que vocês sabem a tabuada. E aí vocês vão me responder, ok? E aí eu volto, então, na próxima aula para tirar as dúvidas e fazer a correção desses exercícios que eu dei aí, essas perguntas, e da página 76 e 78. Beijos, crianças, até daqui a pouco.